e ele é adotado entre as igrejas reformadas, as igrejas que experimentaram a reforma no continente europeu. Os presbiterianos, especificamente Escócia, Inglaterra e outras regiões onde o presbiterianismo chegou, adotam outros padrões de fé. A nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil adota também, que são os padrões da Assembleia de Westminster: Confissão de Fé, Catecismos Maior e Breve. E as igrejas reformadas adotam o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os cânones de Dort. Então, nós temos aprendido e estudado o Catecismo de Heidelberg. O seu tom pastoral, ele é bem interessante quando nós estudamos e percebemos que ele foi escrito para ensinar a igreja, para instruir a igreja sobre certas e fundamentais doutrinas da Bíblia, e ficou também conhecido naquele período de grande perseguição como o Catecismo do Conforto ou do Consolo. Nós já estamos na pergunta de número 83, lembrando para os irmãos e também explicando para aqueles que estão conosco pela primeira vez, o Catecismo de Heidelberg ele é dividido por domingos, porque as igrejas começam no início do ano a estudarem o Catecismo de Heidelberg dividindo por domingos, e nós não estamos fazendo assim, estamos fazendo diferente por estudarmos às quartas-feiras e também por trabalharmos perguntas não seguindo os blocos. Por exemplo, o domingo que nós chegamos agora seria o 31. Então ele trabalha das perguntas 83 a 85. Nós estamos fazendo diferente, estudando as perguntas e trabalhando as doutrinas, não seguindo o modelo que os nossos irmãos reformados eles fazem anualmente. Mas o aprendizado tem sido importante, tem sido o mesmo. Chegamos na pergunta 83 e esta pergunta agora, da 83 a 85, vai tratar de uma doutrina bíblica ensinada por Jesus e posteriormente pelo apóstolo Paulo, que fala sobre as chaves do reino do céu. Então, é uma doutrina bíblica. Nós costumamos ouvir ou ver no imaginário popular, na cultura brasileira, porque é fortemente influenciada pela igreja romana, que as chaves do reino elas estão na mão do apóstolo Pedro, e ele é quem dá acesso à entrada dos pecadores dos céus ou não. A doutrina das chaves do reino é bíblica, mas não tem nada a ver com uma chave que fica nas mãos do apóstolo Pedro. Nós vamos ver hoje que as chaves do reino dos céus, elas dizem respeito ou tratam de dois atributos, eu diria, que o Senhor Jesus Cristo confiou à sua igreja, ou dois meios de graça, ou duas marcas, seria a melhor expressão, que Cristo confiou à sua igreja. Quais são elas? A pregação da palavra e a disciplina eclesiástica. Então, pergunta 83, que vai abrir o assunto hoje, eu vou ler para vocês e nós depois vamos para os textos da Bíblia. A pergunta 83 é: o que são as chaves do reino do céu? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Então, o que são as chaves do reino? Segundo os ensinos ou a nossa herança reformada, buscando entender na Bíblia este conceito, são a pregação e a disciplina eclesiástica. Estas são as chaves do reino dos céus que Cristo confiou à sua igreja. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. A pregação do Evangelho, ela abre as portas do reino dos céus para os que creem, mas fecha para os incrédulos, para os hipócritas. A disciplina eclesiástica, ela fecha as portas do reino para aqueles que se dizem cristãos, mas vivem deliberadamente no pecado. Notem que a disciplina eclesiástica ela não é aplicada para qualquer circunstância de vida da igreja, mas quando a pessoa identificada, ela claramente se diz cristã, mas vive como se não fosse crente. Então, diferentemente da pregação que abre e fecha, a disciplina fecha as portas, mas ela também abre para aqueles que sinceramente se arrependem. Então, é um trabalho aí que o Senhor ele realiza através da pregação e da disciplina eclesiástica e que ele confiou à sua igreja. Então, quais são as referências bíblicas que nós temos aqui? A primeira delas, que é bastante conhecida, nós estudamos quando examinamos a passagem no Evangelho de Mateus. Vamos para lá, é Mateus 16. Primeira passagem, a passagem clássica sobre o tema. Mateus 16, a partir do versículo de número 13.
Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Eu convido os irmãos a lerem comigo até o versículo 19. Vamos ler juntos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, até aqui, no versículo 20, não é necessário a gente ler agora, mas só para a gente entender aqui a passagem, primeiramente, o que é que nós observamos aqui? Jesus, ele pergunta aos seus discípulos o que é que o povo estava dizendo a respeito do Filho do Homem. Esse termo aqui é um termo que aparece pela primeira vez no livro do profeta Daniel, que revela a pessoa de Jesus, mas não como um simples homem, mas como o poderoso Senhor de toda a terra. É uma expressão aplicada, é um nome dado a Jesus, que revela sim a sua humanidade perfeita, mas muito mais do que isso, o fato de que o Deus conosco, ou o Deus perfeito, se fez presente entre os homens, se tornou Emanuel, o Deus conosco. Então, o que é que o povo dizia? Uns acreditavam que ele era João Batista, ou seja, João Batista ressuscitou depois de morto. Alguns acreditavam isso. Outros diziam que era Elias, uma vez que Elias não experimentou a morte. Os judeus acreditavam que aquela profecia de que Elias novamente voltaria seria o retorno do profeta que partiu, quando na realidade quem viria no espírito de Elias era o precursor de Jesus, o seu primo João Batista. Outros ainda acreditavam em que fosse Jeremias, que era um conceito, um pensamento difundido naquela época, uma lenda de que Jeremias também ressuscitaria para pregar o evangelho ou para anunciar o evangelho, ou alguns dos profetas. Então, eles achavam que Jesus era tudo menos o que de fato ele era. Aí Jesus então olha para os discípulos, continua falando com eles, versículo 15, e pergunta: e o que é que vocês dizem que eu sou? Pedro, então, ele representando os apóstolos, ele toma a frente, como nós vamos ver na leitura dos evangelhos, ele sempre toma a frente, e ele diz: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele acertou. Ele disse de fato quem era Jesus. A resposta de Jesus é que é impressionante. No versículo 17, ele diz: tu és extremamente feliz, Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas quer dizer isso. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, a revelação que leva o homem a compreender o Evangelho, quando ele lê e entende o que foi revelado, ou seja, a iluminação da mente, do coração, o esclarecimento, quem proporciona ao homem um conhecimento correto a respeito de Jesus, quem abre a mente e o coração do homem é Deus. Nenhum homem tem capacidade natural para isso. O próprio Jesus fala aqui e fala em outras passagens também específicas que ninguém pode ir até o Pai se o Filho mesmo não o enviar. Ou ninguém pode ir ao Filho se o Pai mesmo não encaminhá-lo até o Filho. Então, essa relação entre Deus o Pai e Deus o Filho, de comunhão, de extremo propósito em salvar o seu povo, demonstra também essa ação de revelar e de levar o homem a conhecer Jesus ou conhecer verdadeiramente o Pai. Só revela aquele que tem o poder para quebrar o coração endurecido do homem, libertá-lo da idolatria, libertá-lo da incredulidade e fazê-lo olhar só para Jesus. Então, quando Jesus diz, olha, bem-aventurado és, porque não foi carne ou sangue, ou seja, não foi a sua
a sua compreensão, a sua interpretação do que eu estou dizendo, que lhe revelou mais o Pai que está nos céus, Jesus continua e diz: com base nesta revelação, que não foi própria de Pedro, mas do Pai que está nos céus, o que é que diz o versículo 18, vocês leram comigo. Também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedra, rocha, fundamento. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O grande problema aqui, e aí onde surge o erro de interpretação da parte da igreja romana, de afirmar que Pedro então seria o representante de Cristo na terra, quando na realidade Cristo fala em João que ele enviaria o seu representante ou paráclito, o Consolador, que é o Espírito Santo. O grande problema aqui é entender o significado do que Jesus quis dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns dizem que é sobre esta afirmação, sobre esta confissão de fé. Mas também é possível, e não há nenhum problema em você acreditar naquilo que você vai ler a partir daqui e entender no desenvolvimento do Evangelho, que Jesus estava dizendo aquilo que Paulo vai dizer mais adiante, ou vai repetir o ensinamento de Jesus, que a igreja de Cristo seria edificada sobre que fundamento? Fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Quem é a rocha, a pedra principal? Jesus. Mas o fundamento é lançado tendo Jesus como essa pedra principal e o alicerce ou as colunas da igreja, o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. E aí eu pergunto, o que é que eles ensinaram? Ou a respeito de quem eles pregaram? Que evangelho foi dito aos homens? O evangelho de Jesus. Então, em suma, o que Jesus disse a Pedro é que a igreja seria edificada sobre ele e que os apóstolos seriam, porque foram escolhidos por ele, estes a lançar o firme fundamento com base em sua pregação a respeito de Cristo. Aí onde entra a doutrina das chaves, versículo 19, aqui falando especificamente da pregação, ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que chaves são essas? Essas chaves teriam o poder de abrir as portas do reino para os pecadores, mas também fechá-las. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando a pregação do evangelho, então, ela ocorre, quando o evangelho é pregado, e os pecadores, eles se arrependem, assim como nós, pecadores, que chegamos ao conhecimento de Cristo, o que é que acontece? As portas do reino se abrem para os que creem. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e o ouvir a pregação da palavra de Jesus Cristo. Mas o que é que acontece quando o evangelho é pregado e os homens o rejeitam? As portas do reino se fecham. Vejam só. O conteúdo do evangelho, portanto, não pode ser, de maneira alguma, negligenciado ou misturado, ou você não pode escolher o que pregar. O conteúdo do evangelho deve falar sempre a respeito das realidades espirituais mais importantes para o homem, céu e inferno. Justiça de Deus e amor de Deus. Ira de Deus, graça de Deus. Arrependimento e fé. Se os homens não ouvirem o que a pregação do Evangelho é, e Jesus Cristo resumiu de uma maneira excelente, extraordinária, em Marcos capítulo 1, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou seja, ele chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. É assim que as portas, elas se abrem para os que creem, mas elas se fecham ou se trancam para aqueles que não creem na pregação, no ministério da igreja. Aí então a doutrina das chaves vai ensinar sobre este ligar e desligar. E o que é que acontece quando alguém crê aqui na terra, em Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho? O que é ligado aqui na terra, ou seja, ele entra no reino e ele também é aceito nos céus. Mas quando ele rejeita, ele é desligado na terra, e esta confirmação então, ela vem do Cristo assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando os homens rejeitam o Evangelho, não há possibilidade de salvação. Outra passagem também interessante, está no Evangelho de João, capítulo 20, vamos para lá. João, capítulo 20, é outro texto aqui, que é citado pelo catecismo.
a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19 até o versículo de número 23. Então, a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica são as chaves do reino dos céus, estamos vendo, aprendendo. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os que não creem, os incrédulos. Vejam só, João 20, de 19 a 23, vamos ler. Ao cair da tarde daquele dia, vamos lá, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Então, Jesus confiou aos seus discípulos, aos apóstolos que lançariam esse fundamento da nova aliança, aquilo que seria transmitido à igreja, através da pregação e da disciplina eclesiástica, as chaves do reino dos céus. Aqui há uma dúvida muito grande quando a gente lê o final do Evangelho de João, no versículo 22, sobre esse sopro do Espírito que Jesus ele dirige especificamente para os apóstolos. Veja só, Jesus prometeu que eles receberiam o Espírito mais à frente, e isso acontece com a descida do Espírito no dia de Pentecostes. É um marco. Eles recebem ali poder para testemunhar. E como é que a gente explica então capítulo 20, versículo 22, quando antes do dia de Pentecostes, os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo, Jesus lhes sopra o Espírito Santo. A compreensão mais básica é que foi dirigido a eles uma unção específica, unção apostólica, que jamais aconteceria em outro momento da história. Porque estes homens, eles foram separados especificamente para esta missão. Eles foram escolhidos por Jesus. Inclusive, notem que quando Judas, o traidor, ele é excluído, e ele trai ao Senhor e ele se suicida, outro apóstolo é escolhido, outro apóstolo assume o lugar, chamado Matias, e quando Paulo é chamado fora de tempo, vocês podem fazer uma leitura acurada a respeito do tema, nem mesmo Paulo, sendo apóstolo, se incluía entre os 12. Nunca ele fez isso. Ele se chamava nascido fora de tempo, notem. Então, foram homens preparados, separados, onde o Senhor trabalhou 12 homens comuns, pecadores, onde o Senhor os tratou para que eles tivessem essa missão específica, lançar esse fundamento novo para a igreja, com base no que os profetas já haviam lançado, eles agora consolidam, tendo Jesus como a pedra angular, e eles recebem então essa capacitação do Espírito, dada por Jesus. E aí o versículo 23, mais uma vez, traz a nós essa ideia. Agora, percebam que relacionando a perdão de pecados, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são-lhes retidos. Então, pregação e disciplina eclesiástica são as chaves do reino manifestas, e a igreja tem então a missão, a responsabilidade de cumprir fielmente o seu ministério através do anúncio fiel, a pregação fervorosa do Evangelho, bíblica, cristocêntrica do Evangelho, e ao mesmo tempo ela precisa tratar disciplinarmente aqueles que se apresentam como cristãos, mas depois que observados os seus passos e nitidamente testificado que eles se dizem cristãos, mas não são, considerá-los árvores sem fruto. E então, os seus pecados, eles não podem ser perdoados porque eles permanecem em desobediência, então são retidos. Vejam como isso gera ou desperta um grande temor entre nós e uma responsabilidade também enquanto igreja, porque nada disso é feito à parte de Cristo, mas tudo isso é feito com base no que ensina a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou detalhar isso para vocês mais na próxima quarta-feira,
quando nós trabalharmos as perguntas 84 e depois a 85, porque são específicas. Por quê? Eu só vou aqui ler para vocês as perguntas, mas vou deixar para estudar com vocês com mais calma quarta-feira que vem, por isso eu quero encorajar você a não faltar. A pergunta 84, então, ela vai especificar o tema a respeito da pregação do Evangelho e vai dizer: como se abre e fecha o reino do céu pela pregação do Evangelho? Aí a gente vai trabalhar só isso aí. E a 85 depois vai ser: como se fecha e se abre o reino do céu pela disciplina eclesiástica? Mas aqui nós demos uma introdução, o tema será prosseguido, ou nós iremos prosseguir o tema no nosso próximo estudo, e guardem isso com vocês. Lembrem-se do que nós começamos a ver hoje, e a primeira coisa que a gente precisa lembrar, aprender, tirar de mente, ou tirar da nossa mente, é o falso conceito a respeito das chaves. É uma doutrina bíblica? É. Jesus confiou aos seus apóstolos primeiramente, posteriormente à igreja, que seria representada por quem? Quem os apóstolos preparam para esta substituição? Os presbíteros da igreja, que seriam escolhidos pelo povo para governar a igreja e pastorear a igreja. Então, as chaves, elas existem, elas devem ser aplicadas corretamente, mas elas não têm nada a ver com o poder que foi dado à igreja e que ficaria na mão de um homem que se assentaria numa cátedra e ditaria as normas e as regras, não. Esse trono sempre pertencerá a Jesus, somente a Jesus. E é pela palavra de Jesus, então, que a igreja ela exerce o poder das chaves, sempre em obediência ao que ele ensina. Segundo lugar, nós temos aqui a responsabilidade, a chamada de zelar pela pregação do Evangelho. Pregação é coisa séria. A pregação, vejam, ela trata de questões da alma e do destino espiritual dos homens. Então ela não pode ser misturada com o que nós estamos vendo muito hoje, a substituição da conveniência ou da cultura do pregador, ou de não querer ferir determinada classe de pessoas, ou de querer trazer aquilo que ele acha que vai fortalecer a pregação. Autoajuda, como tem sido hoje muito comum, nos púlpitos, não. Pregação do Evangelho é coisa séria e deve ser pregado o Evangelho em sua inteireza. A Bíblia deve ser aberta, com o povo tendo a Bíblia em suas mãos, conferindo se o que o pregador está dizendo é bíblico, e o Evangelho tem que ser apresentado. E o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, é o poder que abre as portas, é o poder que faz com que a gente entre pelo caminho estreito, a porta apertada, mas também é o poder que fecha as portas do reino para aqueles que resistem ao chamado da cruz. Então, pregação é coisa séria, nós precisamos tratar assim e precisamos orar ao Senhor para que em nosso país e no mundo Deus levante pregadores fiéis, que preguem o Evangelho. Segundo lugar, outro tema muito, muito esquecido e que a gente também vai tratar com maiores detalhes e que muitas vezes é mal compreendido, é que ao contrário da pregação que abre e fecha, a disciplina eclesiástica ela fecha para depois abrir. Ou seja, ela vai tratar na esperança, na expectativa de que aquele que se diz cristão, mas vive longe dos caminhos do Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que ele perde o privilégio, se é uma árvore sem fruto, da entrada ao reino, as portas do reino se fecham para ele. A disciplina, então, ela tem por objetivo ganhar esse irmão para que, arrependido, ele busque a restauração e as portas, então, novamente sejam abertas. E ele, então, entenda o significado de fazer parte do reino de Cristo. Nós não podemos também desprezar esta importante chave que Cristo entregou à sua igreja para zelo e pureza da doutrina e também para vindicar a honra e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não pode ser envergonhado por nós, mas ele deve ser honrado, adorado e servido, e a igreja deve então prezar para aplicar correta e biblicamente a disciplina, não como um instrumento de castigo, não como um instrumento de punição, mas como um instrumento de tratamento, para que não aconteça na igreja aquilo que infelizmente em muitos arraiais cristãos nós estamos vendo. Não há mais o cuidado com a alma das pessoas. Há uma manipulação da fé, há uma manipulação das gentes, há uma manipulação daquilo que se promete e se oferece que não tem nada a ver com o Evangelho. Enquanto as pessoas elas vivem achando que são crentes e elas não entendem o significado de arrependimento
e confiança inteira para a sua salvação em Jesus Cristo. Próxima quarta-feira a gente vai prosseguir, se Deus quiser, a gente vai estudar mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da palavra, por termos, ó Senhor Deus, a oportunidade de aprender mais sobre uma doutrina bíblica que fala sobre o poder das chaves, as chaves do reino dos céus que o Senhor confiou à igreja, que é exercida e supervisionada pelos presbíteros da igreja, onde a pregação do evangelho deve ser mantida, sustentada, deve ser incentivada, e onde a disciplina bíblica ela deve ser também aplicada corretamente, com santo temor, para que haja pureza e santidade no seio da igreja. Vivemos dias difíceis, ó Senhor, e o teu povo peca por falta de conhecimento, por falta do saber bíblico. De forma que, ó Deus, nós rogamos a tua misericórdia, para que, ao tratarmos deste assunto, entendamos a importante missão que temos enquanto igreja, e que entendamos sempre a seriedade da pregação, a seriedade da disciplina eclesiástica, como chaves do reino que o Senhor nos confiou, e que Ele pedirá contas a nós. Ajuda-nos a entendermos cada vez mais a palavra à medida em que estudamos, e a crescermos juntos no conhecimento da palavra, e que ela produza frutos para a nossa vida, para a nossa alma. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.